te dou meu louvor, todo louvor és o meu respirar. Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor, por estarmos na Tua presença, Pai. Que Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade, que nós consigamos alcançar Teu coração nesta noite, Pai. Aleluia. Estamos empenhados em falar sobre oração, a importância da oração. O que é a oração, como nos achegar a Deus de forma que sejamos ouvidos, porque muitas vezes parece que não estamos sendo ouvidos. Vamos desenvolvendo durante as semanas todos esses assuntos. A oração, ela não é mais do que uma conversa com Deus. No seu significado mais simples, ela é uma conversa, que existe quem fala e existe quem ouve. Então nós falamos e Deus ouve, e nós ouvimos quando Deus fala. Esse é um grande mistério e um grande aprendizado que nós precisamos obter. Ouvir a Deus, não somente falar, falar e falar, mas ouvir, porque Deus fala. É diferente de uma conversa que nós temos com um amigo, com um irmão, porque Deus, Ele é espiritual, Ele é Espírito, e Ele é o nosso Criador, Ele nos conhece. Então a palavra diz que a palavra ainda não nos chegou à boca, e Ele já sabe o que vamos falar. Ele conhece todas as coisas, mas mesmo assim, Ele pede para que nós falemos com Ele. E existem alguns tipos de oração que elas são assim meio que, pelo menos na nossa cabeça limitada, infinita, corrompida, meio que uma compensação, né? Estou fazendo um dever, estou ganhando os meus pontos com Deus, estou orando, então Deus obrigatoriamente vai me responder. Ou seja, estou fazendo um negócio com Deus. E a palavra diz que quando nós orarmos, Jesus falou isso, para que não sejamos como os hipócritas, que acham que serão respondidos por muito falar. Para que não sejamos vistos pelas outras pessoas, mas que nós possamos nos achegar a Deus e chamá-lo de Pai, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. E a oração, ela é importante para nós, ela é uma força que nos sustenta. Sem a oração, é como se nós estivéssemos andando com uma perna só. Uma perna se ficar ainda a leitura da palavra, porque se tirar a leitura da palavra, que é uma perna, e a oração, que é a outra, a gente não tem nem perna. E aí é por isso que muitas vezes estamos sem conseguir caminhar. Por isso não avançamos, não crescemos, porque falta a oração e falta a palavra. Por isso ela é tão importante. E por que a gente fala, igual a mãe que fala com a criança: já escovou o dente? Vai escovar o dente, vai lavar esse rosto, menino. Porque nós somos como crianças, irmão. Se não tiver alguém nos puxando, falando, lembrando, a gente esquece. A gente esquece de coisas triviais. Por isso a oração e a leitura da palavra precisa se tornar na nossa vida um hábito. Precisa se tornar uma disciplina espiritual, que vai desenvolver em nós o amor por Deus, o amor pelos irmãos, a comunhão com Deus, o conhecimento de Deus. Nós vamos conhecê-lo por meio da oração. Foi assim que Jó o conheceu, foi naquela dificuldade,
falando com Deus, que no final ele pôde falar: antes te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Agora os meus olhos te veem. É isso que Deus quer de nós, que a gente possa enxergá-lo. E quando nós estamos orando, isso demonstra para Deus nossa confiança, nossa gratidão e principalmente a nossa obediência a Ele. Nós vamos ver que Deus responde. Tem gente que acha que Deus não responde. Às vezes a gente não pensa que existem pessoas assim, mas existem. Pessoas que acham que Deus, porque estamos numa igreja, às vezes rodeado de irmãos, já com experiência de oração, mas tem pessoas que acham que os milagres não são para hoje, ou que Deus não ouve apenas Ele, tem uma coisinha lá dentro, tem uma coisinha lá. E esse ano nós queremos tratar todas essas coisinhas lá dentro, amém? Esse é um ano da nossa conquista pelo sobrenatural. Nós vamos conquistar de maneira sobrenatural coisas que nós não entendemos, mas Deus vai lá. Nós fazemos a nossa parte, mas sobrenaturalmente é o Senhor quem vai fazer a dele. Deus responde, Deus cuida de nós, nos livra dos nossos medos. O salmista disse: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E assim nós recebemos a paz de Deus no nosso coração e a misericórdia do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar e adorar ao nosso Deus. Pai, nós te adoramos nessa noite, te louvamos. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e sabemos que o Senhor continuará a ser a nossa fortaleza, Senhor, a nossa torre forte. Muito obrigado, Senhor. Recebe agora o nosso louvor, nossa adoração. Tu és Deus, Tu és magnífico, Senhor. Tu és exaltado neste lugar. Glórias sejam ao Teu nome. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus, irmãos. Vamos adorar aquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Ele é digno do nosso tempo, Ele é digno do nosso esforço, Ele é digno de abrirmos mãos dos nossos desejos. Ele é digno. Deste vida e amor, trouxe luz à escuridão e nos deu esperança, restaurou nosso coração. Grande é o Senhor, Ele é grande, grande é o Senhor, Ele é grande, e grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Deste vida Ele deu e amor, trouxe luz à escuridão e
esperança restaurou nosso coração. Grande é o Senhor, Ele é grande, Ele é grande é o Senhor, Ele é grande sobre tudo, Ele é grande é o Senhor, sobre todas as coisas Ele está. Grande é o Senhor, e és o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, do meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, tu és Senhor, então te dou meu louvor, somente a ti. Grande é o Senhor, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande é o Senhor. Declaramos que Ele é grande, grande é o Senhor. Grande é o Senhor, Ele está acima de tudo, Ele está. Grande é o Senhor, Ele está acima de tudo. Grande é o Senhor, nós te adoramos aqui, Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Quebra as barreiras, Senhor. Terra e céu glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado,
exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é verdade vai sempre reinar, sempre vai. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, é sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Sim, Senhor, sua verdade sempre reinará. Terra e céu glorificam teu santo nome. E Ele é exaltado, o Rei exaltado nos... Clamamos a Ti, Senhor, te adoramos neste lugar, Pai. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar sobre toda a eternidade. E céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Nós te adoramos, Senhor. Irmãos, muito mais que um violão, um som, é a nossa adoração do fundo do coração, sem nada mesmo. Um coração sincero, um coração totalmente contrito. Ele quebra qualquer barreira. Mesmo um coração em pecado, o Senhor aceita. Ele nos dá a oportunidade de se achegarmos diante dele.
Nós não podemos perder essa oportunidade. Nós não podemos perder. Nós não podemos perder essa oportunidade. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, pois nele não há erro, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a... Sim, Senhor. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer. Sim, nós te engrandecemos, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Nós confiamos em ti, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só
pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Tu és o único, Senhor, e céus. Tu és o único em todo o tempo e céus. Tu és o único, Senhor. Em Ti não há falha, em Ti não há mácula, Senhor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nós Te adoramos, Senhor. E céus. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre Tu és e sempre serás, Senhor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pai, que isso entre, Deus, no nosso mais profundo do nosso ser, que essa verdade entre no nosso coração, Pai, que Tu és digno e Tu és o único, Tu és e sempre será o único. Nós Te amamos, Senhor. Pai, recebe esse coração simples. Eu oro por mim e pelos meus irmãos, Pai. Por vezes não encontramos as palavras corretas ou não nos portamos da forma correta, mas o Senhor só vê o nosso coração, Pai. Recebe, Pai. Somos falhos, mas estamos aqui diante de Ti para Te buscar. Trabalha em nós, Senhor. Tu tens toda a permissão, toda a autoridade, Senhor. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Não percamos Você de vista, Senhor, jamais. Que possamos, Senhor, Te sentir de uma forma diferente e perceber o Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu estás entre nós. Oh, Senhor, se revela a nós de uma forma diferente, Pai. Fala conosco em meio às nossas orações, Senhor. Amém. Boa noite, a paz, igreja. Hoje eu vou falar com vocês, vou continuar falando um pouco sobre oração. E aquilo que o Senhor colocou no meu coração é sobre o poder sobrenatural da oração. E o pastor copiou o verso que eu tinha colocado aqui. Foi o Espírito Santo fofocou lá para ele o meu verso. Tô brincando, gente. Mas aí eu estava falando com Deus assim, quem que eu poderia apresentar, trazer à nossa memória de pessoa de oração, que fez a diferença, né?
E daí eu descobri que na Bíblia tem um cara chamado Jabes. Quem já sabe a história de Jabes? Eu vou dizer para vocês que eu não conhecia. Então, lá no livro de Crônicas, 1 Crônicas, o livro de Crônicas começa só falando assim, filho de tal com tal, Crônicas. É isso? Crônicas. Dicção. Enfim, vocês sabem que tem um livro ali. Em 1 Crônicas, começa falando, né? Filho de tal, filho de tal, filho de tal. Mas lá no verso 4, capítulo 4, verso 9, fala assim: houve um homem chamado Jabes, que foi pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs o nome dele de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Vocês sabem que naquela época o nome dos filhos eles colocavam de acordo com a situação, né? Então você pensa você nascer com um nome que diz dor, já é profético, né? E tinha muita relação depois com a vida da pessoa, né? Mas ele não se conformou com isso. Ele orou uma oração muito simples e muito egocêntrica. Ele orou para ele mesmo. Ele não orou pedindo para os outros, pedindo pelos irmãos. Ele simplesmente orou: ó Deus, abençoa-me, dá-me muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Então, assim, o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês sobre oração é a importância de nós orarmos para nós mesmos. Especificamente, Senhor, eu preciso de tal coisa, Senhor, me abençoa nisso, Senhor. Como eu falei semana passada, Deus tem prazer de nos atender, Deus tem prazer de falar conosco. E Ele fez uma oração que, se a gente, né, fosse pensar completamente egoísta, né, tudo para mim, me abençoa, me dá terra, livra-me da dor. E, no entanto, a Bíblia diz: e Deus atendeu a sua oração. E no começo do texto assim: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. Então, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre nós orarmos por nós mesmos, especificamente por aquilo que a gente precisa, por aquilo que a gente quer, claro, sempre respeitando a direção de Deus. Mas eu não sei se vocês, mas eu às vezes assim fico assim para orar tão específico assim, sabe, por coisas. Senhor, eu preciso disso, Senhor, tipo, me dá terra, né? E eu queria instigar o coração de vocês a vocês serem específicos naquilo que vocês desejam e orar por aquilo que vocês têm no coração de vocês, seja necessidade, seja sonho, e não aceitar. Ele não aceitou, ele falou: Senhor, livra-me da dor, porque o nome dele era dor. Então, às vezes, a gente aceita a nossa circunstância, a gente aceita: eu nasci assim, a gente sempre teve esses problemas em família, a gente, tem uma herança disso. Não, ele nasceu ali, mas ele fez a diferença, ele orou, ele quis algo diferente para ele. Que nós também tenhamos esse desejo, essa força. Segundo ponto, depois eu vou falar do sobrenatural, tá? Vou colocar alguns pontos de oração. Em Atos 12, de 1 a 5, todo mundo conhece, mas eu vou ler bem rapidinho aqui.
Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa, e assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. A igreja orava por uma pessoa. Segundo tipo de oração que nós devemos ter: o primeiro é para nós mesmos, o segundo é em união com os irmãos. Quando o pastor chama, vamos orar por alguém que está doente, vamos orar por alguma causa específica. Não é só os intercessores que vão orar. Aqui diz, a igreja estava orando, era todo mundo. Eu quero abrir um parênteses sobre o ministério de intercessão. Existe o ministério de intercessão, existe o dom de intercessor. Esse ministério Deus separou para orar em geral, mas a mais, Deus dá direções específicas para esses intercessores. Tipo, eu faço parte da intercessão, né? Geralmente Deus nos adverte quando a igreja vai receber um ataque. Deus nos alerta quando alguém precisa de uma oração. Então, assim, o ministério de intercessão é um ministério, o dom de intercessão existe. Mas, muito importante, toda a igreja precisa. Mas interceder é um chamado para todos nós. Orar, clamar. Então aqui não diz que só os intercessores estavam orando. Provavelmente tinha os intercessores, mas toda a igreja estava clamando por Pedro. E daí a gente já sabe o que aconteceu, né? O anjo foi lá e tirou ele da cadeia. E ele foi lá. Agora eu não sei, a Bíblia não, eu li várias vezes, não me diz claro se quando diz aqui que a igreja estava orando, eram as mesmas pessoas, se referia às mesmas pessoas que estavam na outra casa, mas eu acredito que eram 2 coisas diferentes, porque daí mais para frente diz assim, daí Pedro, eu não vou ler tudo, mas daí Pedro foi, o anjo apareceu, ele saiu, e daí no verso 12 diz assim, quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Então, na minha visão, tinha 2 grupos de pessoas orando. Um com a igreja, outro na casa, mas assim, não vem o caso. Enfim, Tiago, ele foi morto. Porque Deus amava menos ele? Não. Mas a igreja não se moveu para orar por Tiago, né? Só se despertou depois que o bicho pegou. E quando a igreja se colocou em clamor por Pedro, o milagre aconteceu. O sobrenatural aconteceu. Porque Pedro saiu da cadeia de modo sobrenatural. Não foi assim, né? O pessoal foi lá e resgatou ele, né? Não, foi em modo sobrenatural. Então nós devemos orar por nós. Orar pelas pessoas que estão precisando junto com a igreja. Em Atos 9:40, tem outro sobrenatural aqui, ó. Fala sobre a Tabita, que é aquela menina que estava morta, daí, no verso 49, capítulo 9, verso 40, diz assim, então, Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse, Tabita, levanta-te.
Todo mundo estava ali fazendo o quê? Chorando a morte dela. Por que ninguém orou lá? Ninguém. Porque precisava de fé, né? Nós precisamos ter essa fé audaciosa. E chegar e orar e clamar a Deus, mesmo diante de uma circunstância. Eu acho que a morte de uma pessoa é a circunstância mais difícil para a gente orar, né? Para alguém ressuscitar. Mas a Bíblia diz: Pedro se ajoelhou, orou e o sobrenatural aconteceu. Nós também deveríamos ter essa audácia, porque Jesus disse o quê? Que ele tinha feito coisas, mas que os que crescem nele iam fazer coisas maiores. Então o que está faltando para a gente? Fé e atitude. Quem de nós aqui, quando chega num velório, vai lá orar para ver se é a vontade de Deus para ressuscitar a pessoa? Enfim, não é esse o caso, não vem o caso. Mas o que eu queria falar é sobre que quando houve a oração, aconteceu o sobrenatural, né? E outro chamado que nós temos, então, orar por nós mesmos, orar pelas pessoas que a igreja está intercedendo junto com a igreja, orar por coisas impossíveis, doenças, por outras pessoas, né? Impor as mãos, orar, é um chamado para nós. E 2 Crônicas 7, sete, 14. Fala, é muito conhecido, né? Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Nós somos chamados a orar pela nossa nação, pela nossa cidade. Quando uma nação existe no mundo espiritual, a gente sabe que existe Deus, Jesus, o Espírito Santo, os seus anjos. Mas por outro lado existe o inimigo com a sua galera, né? Quem vai fazer a diferença no agir de um e de outro? Somos nós. O Espírito não age na terra se não tiver um corpo. Então, do mesmo jeito que o diabo precisa que eu esteja em pecado para ele usar a minha vida para fazer coisas ruins, o Espírito Santo também precisa do meu corpo esteja em santidade para eu ser usada. Então, quem vai fazer a diferença nessa terra, isso que nós temos que, eu acho que a coisa mais importante para nós como cristãos é entender a diferença. Quem vai fazer na terra somos nós. Ou você vai ser bênção para essa terra, você vai ser bênção na sua casa, você vai trazer boas coisas, ou você vai estar desse outro lado aqui. E quando uma nação é cheia de pecado, o agir do inimigo encontra espaço. E nesse encontrar espaço, cada dia vai ficando pior, as coisas vão acontecendo, a natureza começa a também se rebelar, que a palavra de Deus diz que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus, para que tudo volte em sintonia. Então, quando a gente tem uma nação que está indo muito mal, que as coisas é miséria, é fome, é catástrofe, é porque ali o povo de Deus é a minoria, ou não tem, né? Agora que eu estava ali no louvor, não estava nos meus escritos aqui, mas o Espírito Santo falou comigo sobre Sodoma e Gomorra. Por que que Deus destruiu aquele lugar? Porque só tinha uma família, nem era família, né? Vamos dizer a família, mas só tinha uma pessoa que Deus podia contar.
E nos nossos tempos hoje, vamos parar para olhar. Palotina, quantas pessoas Deus pode contar? De verdade, assim, essa pessoa faz a diferença, essa pessoa ora, essa pessoa jejua, essa pessoa busca santidade. Porque é a nossa vida posicionada com Deus que vai trazer os efeitos. Quantos de nós somos essas pessoas que Deus pode olhar e falar assim, ali eu tenho um espaço para agir. E eu creio que Deus nesse tempo tem feito algo diferente no Brasil, tem nos livrado de algumas coisas, por causa do povo de Deus, daqueles pessoas com um coração para Deus, com um coração para fazer a vontade de Deus. E eu creio que em Palotina somos nós, vocês que estão aqui, eu, você, que vamos fazer a diferença, que vamos conquistar essa cidade. Como? Com uma vida em santidade, em oração, em jejum, em clamor. Porque o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas, mas nós temos que nos lembrar, que é uma coisa que o Espírito Santo tem falado muito comigo. Para o agir de Deus chegar aqui na terra, precisa de uma vida, precisa de uma pessoa, o Espírito Santo usa, Deus age através de pessoas. Deus podia ressuscitar a moça ali sem ninguém? Podia, mas existem leis naturais que são seguidas. A oração de Pedro, a fé de Pedro, fez com que a coisa acontecesse. Deus podia simplesmente abrir lá as portas? Podia. Mas tem toda eu tenho feito alguns cursos de cura e libertação, e eles explicam todas as leis espirituais, como as nossas leis. Tem coisas que o prefeito pode fazer, mas tem que estar dentro da lei. Tem coisa que o policial pode fazer, mas tem que estar dentro da lei. Assim também, o agir de Deus na terra, ele é legal, e ele é através de pessoas. Então, se nós queremos ver o sobrenatural de Deus, nós precisamos nos posicionar. Primeiro em santidade, porque o Espírito Santo não vai se mover no meio do pecado. E segundo, na fé de que existe o sobrenatural. Amém, igreja? Então, esses são as quatro tipos de orações que nós devemos ter como desejo no nosso coração. A oração por nós mesmos, a oração em conjunto com a igreja, a oração por milagres, por cura, e orar pela nossa nação. Amém? Aí o último textinho que eu tinha colocado aqui é Salmo 107, que é o que o pastor falou. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das aflições. Amém? Então, hoje eu queria convidar a igreja a orar comigo. Vamos agradecer a Deus, porque como a gente falou semana passada, a gente tem que ter um coração agradecido. E depois vamos clamar por socorro. E o Senhor vai nos livrar das nossas aflições. Amém? Eu queria que você, antes de eu começar a orar, que você já começasse a colocar no seu coração, o que tem te afligido? Porque a palavra diz, não andeis aflitos por coisa nenhuma. Mas a gente, de vez em quando de vez em sempre está com algumas aflições, né? O que tem te afligido? É algo com você? É algo com a igreja? É algo com a nação? Comece já a falar com o Senhor, porque eu creio que este último verso que o pastor falou e que eu falei, que o Espírito Santo colocou para nós dois, mesmo sem a gente ter conversado,
é o que Deus quer falar para você e para mim. Então, na sua angústia, grite por socorro e o Senhor Deus te livrará. Amém, igreja? Vamos orar então? Amém, Senhor. Eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo, Senhor. Eu quero te louvar e te agradecer porque o Senhor é bom, o Senhor continua nos ministrando, continua nos conduzindo, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos despertado pelo sobrenatural, Senhor. Pai, eu quero te pedir, nesse momento, Senhor, que a Tua presença seja abundante nos nossos corações, Pai. Que o Teu Santo Espírito encontre lugar no meio de nós, Pai, para falar conosco. Que nós tenhamos ouvidos sensíveis a ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, nós entregamos esse culto nas Tuas mãos, Pai. Nós desejamos a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor comece a falar nas nossas mentes, Pai. Que o Senhor comece a nos instruir, a nos ministrar naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós sabemos que aquilo que o Senhor tem para nós é muito além daquilo que nós podemos sonhar ou imaginar, Pai. Pai, nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Pai, eu quero também vir diante do Teu trono, junto com os meus irmãos, te pedir perdão, Pai. Pelas vezes que nós somos desobedientes, Pai. Pelas vezes que o Senhor tem falado, ora, filho, jejua, crê, tenha fé. E nós deixamos as coisas do mundo invadir a nossa vida. Nós deixamos as coisas, as aflições nos deixarem mornos. Pai, perdoa-nos, Pai, pelas vezes que nós realmente desobedecemos o Teu chamado, desobedecemos a Tua direção, a Tua vontade, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós queremos nessa noite fazer um compromisso contigo, Pai, de sermos mais atentos às Tuas direções, Pai, de obedecermos aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, vai tocando cada irmão dessa igreja, Senhor. Vem trazendo à luz, Pai, tudo aquilo que precisa ser restaurado, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Senhor, vem, toca-nos com o fogo, aquele fogo que purifica, Pai, que tira todas as impurezas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, que o Senhor possa encontrar aqui, Senhor, corações disponíveis para fazer a Tua vontade, Pai. Para pessoas com desejo de mais de Ti, Pai. Pessoas com um coração em santidade, Senhor. Às vezes a gente não consegue ter uma vida em santidade, Pai, mas nós temos o desejo, Pai. Ajuda-nos lá nas nossas fraquezas, Pai. Ajuda-nos lá naquelas coisas que ainda nós não vencemos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que nós tenhamos uma sensibilidade para ouvir a Tua voz, Pai. Dai-nos discernimento, traz direção para nós, Pai. Que nós não fiquemos perdendo tempo com coisas inúteis, Pai. Mas que o nosso alvo seja Cristo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu creio que o Senhor tem algo do sobrenatural para nossas vidas nesse tempo, Pai. Para essa cidade, Pai, para essa nação, Senhor. Pai, se o Senhor trouxe aqui esses irmãos, é porque é com eles que o Senhor quer contar, Pai. Por isso eu te peço, Espírito Santo, dá um toque do sobrenatural. Aumenta a fé, Senhor. Abre os olhos sobrenaturais do povo que está aqui, Senhor, para que nós possamos alcançar essa cidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir por Palotina, Senhor. Pai, que a Tua vontade prevaleça nessa cidade, Pai. Que todo espírito de religiosidade caia por terra, Senhor. Que nós façamos a diferença, Senhor, em nome de Jesus. Pai, um dia o Senhor me deu uma palavra, que essa igreja vai ser conhecida pela santidade, que as pessoas quando nos vissem na rua, elas iam reconhecer que nós tínhamos algo diferente, e esse algo era a Tua presença, Senhor. Por isso eu declaro, Pai, vidas transformadas, Senhor. Eu declaro um tempo novo de sobrenatural para os meus irmãos, Pai. Eu declaro um desejo de Te buscar, sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toca cada um. Daqueles que não conseguem ler a Bíblia, daqueles que não conseguem tirar um tempo de oração, Pai. Que eles possam se posicionar nessa noite, Pai. E que esse ciclo se rompa em nome de Jesus.
Que saiam daqui pessoas audaciosas, cheias do Teu Espírito, com o desejo de conquistar as nações para Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Modela-nos segundo a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu também quero vir junto com os meus irmãos apresentar aquilo que cada um trouxe no coração. Coloque, irmão, diante do trono de Deus, tudo aquilo que você tem no seu coração. Pai, nós temos necessidades pessoais, Pai, nós temos necessidades familiares, Senhor. Nós queremos Te pedir a Tua ajuda, Senhor, nós queremos Te pedir a Tua intervenção, Pai. Pai, existem coisas na nossa vida que para resolver precisa de um milagre, mas o Senhor nos trouxe nessa noite, através desses versos que, quando Pedro orou, o milagre aconteceu. Quando a igreja orou, o milagre aconteceu. Quando Jarbas, não lembro o nome dele, ele orou por ele mesmo, pela transformação da realidade dele. O milagre aconteceu, o sobrenatural aconteceu. Pai, nós temos áreas na nossa vida, Pai, que precisam do Teu sobrenatural, que quando nós olhamos com os nossos olhos, a gente não vê solução, a gente não vê como sair disso, Pai. Mas nessa noite nós queremos Te apresentar essa situação, e queremos colocar toda a nossa fé, de que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, que o Senhor pode tudo. Pai, nós depositamos confiantes esses nossos pedidos, Pai, diante do Teu trono. A nossa família, Pai, que ainda não Te conhece, Senhor. Misericórdia, Pai, dos nossos irmãos. Irmãos, coloque aí diante de Deus qual é a aflição que você tem vivido. O Senhor hoje nos trouxe essa palavra. Grita por socorro, e o Senhor Deus te livrará das aflições. Vamos gritar por socorro, em nome de Jesus. Pai, o Senhor sabe que no meu coração e no coração dos irmãos existe um grito de socorro para algumas áreas. E nessa noite, diante da Tua palavra, daquilo que o Senhor liberou para nós, eu Te peço, Senhor, eu estou mandando um grito de socorro. Age, Senhor, nessa área, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome, para que nós possamos testemunhar da Tua fidelidade, do Teu amor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, porque o Senhor tem gritado de todas as partes palavras de amor para nós, palavras de alinhamento. Oh, meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor corrige aquele a quem o Senhor ama. Obrigado, Deus, por todo esse cuidado, por todo esse amor. Oh, meu Deus. Irmãos, nesse tempo que o Jonathan vai fazer um louvor, que vocês possam se derramar diante de Deus. Coloque tudo aquilo que você tem dentro de você. Aqui, Senhor, Jesus,
és tudo que precisamos, Senhor. Jesus, em Ti depositamos as nossas dificuldades. Trocamos de fardo contigo, Senhor. Jesus, ao nome que está sobre todo nome, este é o nosso Deus. Ele está acessível neste lugar. Irmãos, neste momento vamos tirar um tempo, alguns minutos, para ouvirmos a voz do Senhor. Vamos ficar em silêncio e apenas desfrutar da presença dEle. Acredite que Ele possa falar contigo. Creia nisso. Creia nisso. Eu irei parar de tocar e nós iremos só desfrutar do Senhor em silêncio, mas fique em espírito totalmente conectado com Ele. Não se perca, não deixe que o seu pensamento vá longe. Se ele for, puxe ele de volta. Amém.
Irmãos, existe algo muito especial no silêncio e entre nós nos dedicarmos durante esse tempo para nos esforçarmos em ouvir a voz do Senhor ou simplesmente estar de ouvidos atentos. Jesus, ele foi para o deserto, possivelmente pode ser que ele também queria se retirar para ficar num ambiente em silêncio. Lá ele foi tentado também pelo diabo. Mas esse é um momento que é muito complicado, porque as nossas vozes interiores, elas começam a aparecer, e realmente é muito difícil. Mas eu quero que isso seja um início para nós, sabe? Um início para que nós possamos realmente navegar em mares grandes, em mares, realmente se entregar no mar que é o Senhor Jesus. E eu falo isso para mim também, e que nós possamos realmente ser um barquinho no mar onde quem controla é Ele. Como eu disse no culto, eu não me lembro se foi essa semana agora ou na outra, não que nós devemos negligenciar a nossa vida, mas que nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E ouvir a voz do Senhor é um desses passos. Nós somos seres espirituais, nós somos cristãos, e a minha oração particular é que, se eu sou um cristão, se eu me considero um cristão, se a Bíblia diz que o Senhor fala comigo, Ele fala comigo. Eu preciso acreditar nisso, eu preciso ter fé, mesmo que isso não aconteceu ainda. E que a nossa oração seja essa, que o nosso silêncio seja esse, que o Senhor se comunique conosco, que nós desejemos isso, que nós ansiamos por isso. Então, que nós iniciemos isso, mas que isso se torne um período longo em algum momento, ou nas nossas casas, que nós também nos retiremos para ficar em silêncio, seja num pátio, em algum canto, para você ter não um momento para pedir, mas um momento para ouvir a voz do Senhor. Um momento em silêncio, um momento tranquilo. E com certeza o Senhor vai nos honrar com isso. Eu creio nisso e creio que Ele quer se comunicar conosco, assim como o Johnny falou hoje. Amém? Então tá bom. Vamos orar para encerrar? Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse momento maravilhoso. Eu te agradeço pela permissão que o Senhor nos dá de estarmos aqui, e também pela disposição. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado pelas nossas vidas, e que possamos continuar firmes, Pai. Que o Senhor deposite essa certeza no nosso coração de que o que precisamos é de Ti, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor nos leve em segurança e guarde o nosso coração, Pai. Amém. Amém? Amém.